Glória a Deus, boa noite igreja, boa noite povo de Deus. Estamos iniciando mais um culto de conexão nessa quinta-feira maravilhosa, amém? E creio eu que Deus vai falar muito ao seu coração. Fique atento, fique ligadinho para que Deus venha falar diretamente com você, que Ele venha tocar o seu coração nessa noite, amém? Convide aí várias pessoas para que venham também entrar nessa conexão, para que eles possam também ser grandemente abençoados pela presença do Espírito Santo, amém? Eu quero ler aqui para vocês um versículo que se encontra lá em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Amém? Que o Senhor Jesus Ele esteja na direção dos seus sonhos, na direção dos seus planos, dos seus projetos. Amém? Que você venha entregar toda a sua vida a Ele nessa noite. Que você venha realmente depositar a sua confiança, a sua fé, venha estar no Senhor Jesus. Amém? Que é isso que esse versículo fala. Que nós venhamos depositar a nossa confiança no Senhor, que o nosso futuro só pertence a Ele. Amém? Por mais que muitas das vezes nós queremos fazer tudo da nossa forma, do nosso jeito, mas o Senhor vem e faz do jeito dele, amém? Porque assim a nossa vida só pertence a Ele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo é dado a Ele, amém? Então, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, entregue todos os seus planos, entregue todos os seus projetos, entregue a sua família, tudo que você tem entregue nas mãos do Senhor, amém? Que o mais Ele fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Neste momento eu te convido, você que está em casa, feche os seus olhos no seu lugar. O Senhor Jesus, Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Mas para isso você precisa estar conectado com Ele. Você precisa estar de coração aberto para ouvir a voz dEle falando ao seu coração. Amém? Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Senhor Pai, estamos mais uma vez, Deus, nos colocando diante da Tua presença. Senhor, que o Senhor venha, Deus, estar neste momento, Pai, entrando em cada lar, em cada coração, Deus, cada um, Deus, que agora nesse momento tirou esse tempo, Deus, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome, Espírito Santo. Que a Tua presença os encontre nessa noite, que o Teu amor, Deus, venha estar encontrando essa vida em nome de Jesus. Porque, Deus, tudo que nós somos, tudo que temos, Pai, nós viemos entregar ao Senhor. O nosso coração, Deus, é do Senhor. A nossa vida, ela pertence ao Senhor. Nós entregamos, Deus, o nosso coração, a nossa família, tudo que temos a Ti, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor no seu lugar, querido. Tire agora esse momento para você o exaltar, para você conversar com o Espírito Santo nessa noite. Enquanto adoramos um louvor, você nesse momento fique livre na presença dEle, amém? Fique livre para falar com o Espírito Santo. Que aonde você está, a presença dEle vai te encontrar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem inundar, vem transformar. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és
és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado. Declare isso. És o desejado Rei, és engrandecido Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir, declare isso a Ele. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo, o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Ele é exaltado, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, vem Senhor. Comece a chamar a presença do Espírito Santo nesse momento para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance a sua família nessa noite. Que as bênçãos do Espírito Santo venha em nome de Jesus te encontrar. Venha encontrar a sua família, onde quer que você esteja nesse momento. Que o Senhor te encontre em nome de Jesus. Se o Senhor abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e a saída em teu riso. É contigo, é por ti, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Amém. Amém. Aleluia, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém? Você que crê, você que está em casa e puder, dê a sua salva de palmas aí. A melhor salva de palmas que é para o Senhor Jesus. Aleluias.
Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Fique ligadinho, amém? Que Deus ele ainda tem muito a falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, conexão. Boa noite para você que está aí conectado com o nosso Deus, conosco nessa noite maravilhosa. Amém? Hoje é quinta-feira de se conectar com Deus, de se conectar com nossa conexão. Amém? Você que está aí, seja muito bem-vindo. Você que está online, nossa conexão é 100% online. Você que está aí talvez no trabalho, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Amém? Graças a Deus. E nesse momento, eu quero trazer para nós um momento breve sobre dízimos e ofertas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Marcos 12, versículo 17. Marcos 12, versículo 17, que vai nos dizer o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Esse versículo ele é muito interessante, porque ele está aqui nos falando, né, está aqui nos ensinando que nós devemos, aqui diz, né, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O que esse versículo ele quer dizer para nós? Né? Nós devemos entender primeiramente que o nosso dízimo, quando nós entregamos o nosso dízimo, eu estou devolvendo a Deus a parte que é do Senhor. Não, eu estou devolvendo a Deus, eu não estou ali entregando, eu estou devolvendo algo que não é meu, que não é meu. Né? O dízimo vai nos ensinar na palavra de Deus que nós devemos entregar o nosso dízimo no altar de Deus. Então, o nosso dízimo eu estou devolvendo, porque não é meu. E esse versículo está nos referindo a isso, que nós, nosso dia a dia, né, na nossa vida normal, nós temos contas, nós temos compromissos, ok, né, como qualquer pessoa, nós temos, né, plano de saúde, a internet, é contas normais de um ser humano. E nós devemos, sim, né, ler uma conta, pagar aquela conta corretamente, né, pagar aquele ali compromisso da forma devida, ok. Mas nós, muitas vezes, nos preocupamos demais com essas coisas. Na verdade, a conta está ali sempre em dia, a internet está ok, né, a feira está ok, aquela conta ali de luz está tudo ok. Né, ali na minha casa, as contas estão tudo ok, que bom. Mas quando a gente vai olhar ali para o nosso dízimo, para a nossa oferta, não é a mesma forma. Né? Tá ali, é um negócio, esse mês eu sou fiel, mês que vem eu não sou. E quando vai olhar, está ali em falha. Então, às vezes, está nos referindo que nós devemos entregar aquilo que é ali do seu compromisso, as suas coisas do dia a dia, sim, você tem que honrá-las. Mas o seu dízimo aqui também diz que eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devo honrar meus compromissos, sim, normal, mas também devolver o meu dízimo, honrar o meu compromisso com o altar do Senhor. Devolver o meu dízimo, a minha oferta na casa do Senhor. Nós não podemos ser pessoas que, né, estão em dia ali em tudo, mas na casa de Deus não. Né, como o Senhor Jesus não pode ser assim. Esse versículo está falando que eu devo entregar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento eu pergunto: como encontra o seu coração? Como encontra a sua vida, a sua fidelidade no altar do Senhor Jesus? Faça nesse momento, como é que está aí as suas contas? Está tudo ok? Que bom. E como é que anda o seu dízimo? A sua fidelidade no altar do Senhor? Né? Nós muitas vezes preocupamos ali em ser fiel com compromisso. Tem que ser. Não estou falando que não tem que ser. Mas com o altar do Senhor a gente fica tentando negociar. Né? Muitas pessoas, eu não vejo elas negociando, né? Ali uma conta, não negocia, quer mandar tudo em dia. Mas com Deus, eu quero negociar. Nós não podemos ser dessa forma. Né? Nós sempre queremos ali o melhor de Deus. Por que eu tenho que negociar com Deus? Eu tenho que entregar o meu melhor para Ele. O melhor de mim para Ele. E se eu estou com um trabalho, foi o Senhor que tem me abençoado nesse trabalho, né, na minha vida financeira. Então, eu tenho que devolver, entregar ao Senhor aquilo que é do Senhor. Amém?
Então, prepara nesse momento o seu dízimo, prepara nesse momento a sua oferta, em nome de Jesus. Entrega nesse momento a sua fidelidade no altar do Senhor. Devolva nesse momento aquilo que é do Senhor. Amém? Honra os seus votos. Nós estamos aí nesse momento, né, no nosso gigante para derrubar do nosso projetor, que está maravilhoso. Não é verdade? Está lindo. Né, trouxe uma comodidade maior para nós. Então, você que entrou, honre o seu compromisso em nome de Jesus. Você que ainda não entrou, deixe o Senhor falar ao seu coração, te direcionar e faça parte desse mover maravilhoso. Amém? Então, está aparecendo aí as contas. Faça o seu Pix, faça a sua transferência, mande o seu comprovante nesse número que está aparecendo na sua tela para que possamos te abençoar, orar por você em nome de Jesus. E não esqueça do código 11 centavos, que assim identificam que o seu dízimo, a sua oferta é destinada a Sara Montes Claros. Então, faça a transferência do seu dízimo, o seu Pix, faça a sua oferta, honre os seus votos em nome de Jesus. Amém? Devolva nesse momento aquilo que é do Senhor. Amém? Então, faça aí a transferência e mande o seu comprovante para esse número em nome de Jesus. Amém? Já fez aí a sua transferência? Então, você que não fez, finalize aí em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Amém? Feche seus olhos, estende as suas mãos. Pai, nesse momento eu oro por cada pessoa, por cada homem, mulher, que nesse momento, meu Deus, escolheu, decidiu ser fiel ao Senhor, Pai. Ser fiel à Tua palavra. Meu Deus, eu oro para que isso venha nos consumir cada vez mais, Pai. Que possamos devolver tudo aquilo que é do Senhor, meu Deus, para o Senhor, assim como a Tua palavra nos ensina, Pai. E assim eu declaro sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que é fiel ao Senhor, Pai. Eu declaro o melhor dos céus sobre a vida, sobre a casa deles, Pai. Que nunca falte, meu Deus, a Tua provisão nesse lar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero aqui reforçar só alguns recados, né? Nós temos aí o nosso Arena maravilhoso, sábado. Nós temos 2 horários, às 18 horas e às 20 horas. Não fique de fora. Temos o nosso culto da família, da presença de Deus. Temos 3 opções de horário para você estar, então não fique de fora. Venha adorar o Senhor, tudo, né, no conforto, no decreto, seguindo todos os decretos, todas as regras, Ele para melhor te receber. Amém? Então fique nesse momento com uma palavra de Deus para a sua vida. Prepare o seu coração, que Deus tem uma palavra, meu irmão. Ele tem aquela palavra para a sua vida hoje. Amém? Então abre o seu coração, abre sua mente para que você possa ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, queridos. Muito obrigado pelo carinho. Podem se assentar. É um prazer estar com vocês. E, como eu hoje estava falando no programa de rádio com a Valquíria, a gente tem reduzido, eu tenho tentado reduzir mais as viagens e vamos poder estar com vocês com mais frequência na quinta, né? Vamos retomar. Amém? Então, vai ser bom. Estou muito animada, porque tenho falado para o bispo Robson, prego tanto fora e tenho pregado tão pouco aqui, né? Mas essa é a oportunidade, eu quero, junto com vocês, estar trilhando esse caminho. Conexão nasceu no coração de Deus, sempre foi a nossa visão, que fosse voltado para crescimento emocional, né? Então, essa é a nossa ênfase neste culto. Você é muito bem-vindo. E é importante a cura interior. Por que, bispo, a cura interior é importante? Quando nos convertemos, nós não somos automaticamente curados. Legalmente, sim. Legalmente, com a cruz de Cristo, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, quer seja no espírito, na alma, no corpo, é levado na cruz. Mas experimentalmente, na prática, isso não acontece. Então, nós temos que aprender a como viver uma vida de vitória. Eu tenho aprendido que
um dos maiores adversários que você tem na sua vida é você mesmo. É chocante, mas é a verdade. Você é muito mais poderoso do que Satanás. Às vezes você não sabe disso, mas hoje você vai descobrir. E uma das coisas que a cura interior faz é trazer essas descobertas e ajudar você a nomear as suas dificuldades. É muito importante isso. Se você não souber o nome daquilo que você está sentindo, vivendo, se você não souber o sentimento presente ali naquele momento, é muito difícil das coisas mudarem. Então, esse culto, nós temos essa proposta, nós queremos trabalhar com você para que você cresça emocionalmente, para que você, do mesmo jeito que tem crescido espiritualmente, que, como João diz na carta de 1 João, que seja próspera a sua alma. Quantos querem ter a alma próspera? Glória a Deus. Então, nós começamos esse ciclo, né? Como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? É um ciclo de palavras, né? Uma campanha, vamos dizer assim, e sobre os inimigos interiores. A primeira semana, quem lembra o que foi? Quem estava aqui? Medo. Na segunda, ressentimento. E hoje, eu quero estudar com vocês algo muito específico. Algo que eu tenho visto que tem sido uma dificuldade muito grande, não só sua, minha também, no nosso caminhar. Eu quero mostrar para vocês como que as palavras têm um poder de destruição nas nossas vidas. Como as palavras têm o poder de se tornar uma voz do inimigo em nossas vidas. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, vamos lá. Agradecer o Elton, né? Cadê ele? Salva de palmas para o Elton. Cadê Elton? Saudade, Elton, seus louvores. Espero que você esteja mais com a gente aqui, hein? Então, 1 Coríntios 14, versículo 8, diz assim, Paulo, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido ou sem significado. Ele diz aqui no 10, há sem dúvida tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Você pode dizer amém? Então, queridos, eu quero começar mostrando isso, você já sabe, já tem aprendido, mas eu quero reforçar, a palavra tem um poder muito grande. Então, quando Paulo está dizendo que existe muitas vozes no mundo, e nenhuma sem significado, ele está falando da palavra. E o meio com que a palavra sai é a voz. Então ele fala, existem muitas vozes. Existem muitas vozes que nós estamos ouvindo todos os dias. Vozes que te acompanham desde que você era criança. E muitas vezes você está achando que aquilo é a voz do seu coração. Algumas vozes, elas são inteligíveis, elas são faladas diretamente. Outras palavras estão dentro de você e são simplesmente acionadas.
E nós sabemos que a palavra tem poder. Quem sabe que a palavra tem poder? Levanta a sua mão. Foi através da palavra que Deus criou o mundo. Não é assim? Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, o que trouxe luz, o que separou a escuridão da luz foi a palavra. Então, a palavra tem um poder criativo. A palavra tem poder de transformação. A palavra constrói ou ela destrói. A palavra ou ela direciona ou ela controla. A palavra cura ou a palavra fere nossos corações. A palavra transforma as nossas vidas, os nossos relacionamentos. A palavra restaura. Salmos 19, o salmista diz que a lei é a palavra. A palavra do Senhor é perfeita. E faz o quê? Quem lembra? Salmo 19 diz: restaura a alma. Fala para o seu irmão, a palavra tem poder de restauração. Por isso que nós acreditamos no culto como esse. Por isso que você vem à igreja ouvir a palavra. Porque a palavra dita pelo seu profeta, pelo seu bispo, pelo seu líder, ela tem poder. Porque não é a palavra simplesmente do homem, é a palavra de Deus na nossa boca. Quero ouvir um amém. Olha aqui que Jó fala, Jó 4,4 diz: as suas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e aos joelhos vacilantes têm fortificado. Amém? Então esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder da sua palavra. Porque junto com Deus nós somos co-criadores. Você sabe disso, você tem aprendido disso. Nós somos co-criadores, não só do nosso destino, das nossas vidas, mas também deste mundo. Nós participamos ativamente na criação ou na destruição. João 1 diz que Jesus é o verbo de Deus, verbo no sentido de palavra. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, por isso que a palavra tem poder. Você pode dar um amém? João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus lá na eternidade. O verbo estava com Deus quando ele criou a terra. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Coisa maravilhosa, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, a palavra de Deus. Isso aqui tem um tesouro. Isso aqui tem um tesouro profundo. A palavra tem poder. Você já deve ter ouvido isso. A voz das pessoas que estão perto de nós, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós consideramos, tem um poder sobre nossas vidas. E hoje, eu quero aplicar isso na nossa vida diária. Porque eu e você, todos nós escutamos vozes. Não que você seja doido, viu? Estou ouvindo vozes. Não. Tem aquela voz que fica na cabeça da pessoa, do esquizofrênico, tudo, mas não é seu caso. Graças a Deus, não é? Mas eu não estou falando dessa voz que te perturba, eu estou falando de vozes das pessoas, palavras que você está ouvindo, palavras, conselhos, feedbacks que nós recebemos. O brasileiro dá feedback para as pessoas sem ser perguntado, já notou isso?
A pessoa chega, oi, tudo bem? Tudo. Tudo bem, tudo bem. Aí o outro olha e fala assim, nossa, você mudou o cabelo, não gostei. Alguém te perguntou? Eu costumo dizer que às vezes a gente é mal educado, isso é um costume brasileiro de falta de educação, querido. Você sabia disso? Mas como? Todos nós somos brasileiros, nós acostumamos com isso. Mas eu sempre fui assim, eu me senti invadida. Das pessoas que quererem dar sugestão. Ah, você tem filho? Ainda não? Quem está te perguntando alguma coisa? Mas você está falando. Quem conhece gente assim? Oi, querida, tudo bem? Tudo. Você vai no culto hoje? Ah, hoje eu não vou, porque isso... Ah, como que você não vai? Como... Querida, ela está te dando uma devolução, não está te pedindo conselho. Então, nós estamos acostumados a falar da vida dos outros, entrar na vida dos outros, e sem perceber que muitas vezes nós estamos fazendo isso e estamos ferindo. Eu sempre tive isso foi um treino da minha mãe. Minha mãe sempre nos ensinou muito em casa a não querer saber da vida dos outros. Nós éramos 6 irmãos. Nem da vida de um irmão para o outro a gente podia entrar. Minha mãe não permitia. Ela falava assim, cada um é cada um, respeita. Respeita a individualidade dos outros. Foi como a minha mãe foi sábia. Como ela é sábia, está viva, graças a Deus, minha mãezinha, né? Mas a pergunta hoje para você, tirando essa aula de etiqueta, a grande pergunta é, que vozes que você está escutando? Que vozes que você está dando atenção? Que vozes que você está obedecendo? E às vezes, que é o que eu vou mostrar aqui, você está ouvindo e obedecendo, cedendo para vozes do seu inimigo. E eu tenho aprendido que a história de sucesso ou fracasso nas nossas vidas é definida pelas vozes que nós decidimos obedecer. Forte, não é? Seu sucesso nos relacionamentos, seu sucesso no seu casamento, seu sucesso na sua carreira profissional, seu sucesso como líder, se você é líder, seu sucesso como mãe, tem muito a ver com isso. Por exemplo, Davi derrotou Golias porque ele acreditava na voz de Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Nós vamos falar mais na frente sobre isso, sobre Davi. Davi, ele fez uma decisão. Ele fez uma decisão. É interessante porque em Jó tem uma verdade fantástica. O livro de Jó é um livro difícil, mas é um livro cheio de riqueza. Jó, capítulo 12, versículo 11, olha aqui que ele fala. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Tem como você comer algo e não sentir o gosto? Isso se chama discernimento. Mas hoje eu quero falar para você que você está ouvindo muitas palavras, muitas vozes, sem discernimento. Assim como você sente o gosto da comida que você prova, você tem também que ter discernimento sobre aquilo que você ouve. Você tem que colocar à prova aquilo que você está ouvindo. Quem está entendendo, diga amém. A palavra prova no hebraico é testar, examinar, provar. Então, voltando, não é porque você ouve uma voz, uma palavra de alguém, significa que você deve obedecer.
Significa que aquilo é a verdade. Fala comigo, discernimento. De novo, discernimento. O que é discernimento, bispa? Capacidade para julgar as vozes que nós ouvimos ao nosso redor. Capacidade para discernir. Como eu li para vocês em 1 Coríntios 14, Paulo fala que há muitas vozes, e nenhuma sem significado, nenhuma sem sentido. Toda palavra que você escuta tem um poder sobre a sua vida. Agora, cabe você colocar aquela palavra, ter discernimento, para acatar aquela palavra entrar em você, ou você usar o escudo da fé e impedir aquela palavra na sua vida. Mas muitas vezes nós estamos alheios a isso. Eu acho essa palavra fantástica por isso. Porque a palavra, queridos, que é falada, expressa um pensamento, expressa uma opção. E eu quero te perguntar, quais as vozes que têm impedido você de crescer? Quais as vozes que você tem ouvido, que têm impedido você de fazer a vontade de Deus? Deixa eu olhar o meu tempo aqui, quanto eu tenho. Ok. A primeira voz que você precisa ter cuidado com ela é a voz do diabo. Bispo, ele fala? Se fala. Ele fala. Ele não fala diretamente com você, mas ele fala através de outros. Ele fala através de circunstâncias. A primeira vez que o diabo aparece com esse ministério na Bíblia, nós sabemos qual é Gênesis, capítulo 3. A Bíblia diz, ora, a serpente era o mais astuto que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É isso que Deus disse? Não era isso que Deus disse. Deus não disse para Adão e Eva não comer de todas as árvores do jardim. Deus disse para Adão e Eva não comer da árvore do conhecimento, olha que diferença. Mas a serpente astuta chegou com a palavra mudada. Deus disse, é assim que Deus disse, pondo Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus aprova para ela. Não comereis de toda árvore do jardim. Vocês estão entendendo, gente? Não comereis de toda árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse, vou repetir. Deus não disse isso para Adão e Eva. Deus disse, não comereis da árvore do bem e do mal. Então foi essa voz da serpente, que é o diabo no jardim, que fez com que Eva ficasse confusa. E ela não teve discernimento. A Bíblia diz que ela não foi para buscar discernimento a Deus, nem com seu marido. Ela já levou o fruto para o marido, e o marido fez o que ele faz, né? Obedeceu a mulher, né? Bobo dos homens que acham que manda em casa. Quanto mais cedo, viu, gente? Eu não quero ofender ninguém aqui. A mulher sábia edifica a sua casa, né? E a mulher, mas o poder de influência é da mulher. É da mulher. Por quê? Como diz meu marido, sempre a ideia melhor é sua, então vamos pela sua. É uma capacidade que Deus nos deu. Né? Mas o homem tem que ter discernimento para quando a mulher falar, ele saber também dizer não. Quero ouvir um amém. Adão não soube dizer não, e essa foi
a causa da morte. Foi a mesma voz que tentou Jesus no deserto, gente, durante os 40 dias de jejum. E toda vez que o diabo aparece, a voz dele aparece, ou por alguém, ou de alguma forma, ele aparece questionando Deus. Lembra disso? Questiona os princípios de Deus. Ele chega para Jesus e diz: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Ele não é à toa que ele é o pai da mentira, né? Ele sabe, né? Ele sabe, ele mexeu com o brilho de Jesus. Se você é filho mesmo, se Jesus tivesse dúvida, não é verdade? Se ele tivesse dúvida, ele tinha caído. Mas Jesus não tinha dúvida, graças a Deus. Então lembre-se disso, a voz do diabo vem sempre questionando a palavra de Deus e as promessas de Deus na sua vida. Anota isso que eu vou falar para você, essa frase. Tão importante como aprender a ouvir a voz de Deus, é aprender a ignorar a voz do diabo. Vou repetir. Tão importante como aprender a ouvir a voz de Deus, é você aprender a ignorar. Fala comigo, ignorar. Ignorar a voz do diabo. Porque foi isso que Jesus fez. E não foi o que Adão e Eva fez. E é isso que Deus espera de nós, que você ignore, porque a palavra de Deus é muito mais poderosa nos nossos corações. Quero ouvir um amém. Como é que eu vou discernir, bispa? Gente, a voz de Deus nunca vai contra a palavra dele. A voz de Deus está alinhada com a sua palavra. A voz de Deus nunca vai dizer para você trair seu marido, sua esposa, sua namorada. A voz de Deus nunca vai dizer para você entrar num site pornográfico. Foi Deus que me dirigiu. Está amarrado. Tem todo tipo de desculpa, gente. Não é a voz de Deus que fala ao ouvido da pessoa para ela suicidar. De jeito nenhum. Eu estou exagerando, mas é importante. Não é a voz de Deus que fala para uma pessoa que foi salva, transformada, resgatada, a vida totalmente mudada na igreja. Não é a voz de Deus que fala para ela sair daquela igreja. Não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. É a voz do inimigo para pegá-la lá na frente. Se você, queridos, todas as igrejas, vou aproveitar e abrir um parênteses, todas as igrejas têm problema, porque tem homens, tem mulheres. Igrejas não são feitas de anjo. Se você quiser igreja sem problema, vai abrir uma igreja no cemitério. Só lá que você não vai ter dor de cabeça. Só lá. Não existe. Mas Deus falou comigo, bispa. Será que foi Deus que falou com você, meu irmão? Tem também, ligada à voz do diabo, tem a segunda voz, que é a voz da carne. E ela se confunde. A voz da carne é a voz que o diabo usa para falar com você. A voz do inimigo traz confusão. A voz de Deus traz direção. Quero ouvir um amém. Guarda isso. A voz de Deus dirige você. A voz do inimigo confunde você. A voz do inimigo traz medo, insegurança. A voz de Deus te dá coragem. A voz de Deus te dá coragem. Quero ouvir um amém mais forte. A voz do inimigo é cheia de dúvida. Será? A voz de Deus te enche de esperança. Não tem lugar para dúvida. A voz do inimigo traz condenação. A voz de Deus traz afirmação daquilo que você é.
Amém? A voz do inimigo te chama pelo seu pecado. A voz de Deus te chama pelo seu nome. A voz do diabo fica lembrando o seu pecado do passado. Repreende. Toda vez que vier isso, repreende. A voz do inimigo diz que você é um escravo. A voz de Deus diz que você é livre. Amém? A voz de Deus traz paz. A voz do inimigo vai sempre falar sobre o seu passado. A voz de Deus vai sempre falar do seu futuro. Amém? Isso é maravilhoso. Eu sei que Deus está falando comigo, por quê? Porque Ele está falando sobre o meu futuro. Porque Deus me conhece melhor do que ninguém, melhor do que eu mesma. Quero ouvir um amém. Então, queridos, discernimento, fala comigo, discernimento. Tem muita gente ouvindo a voz do inimigo, voz da carne, está achando que é a voz de Deus. Fala, está amarrada em nome de Jesus. A terceira voz, falei do diabo, a voz da carne que está vinculada do diabo. A próxima voz, que sempre está nos rondando. Teria que ter uma pregação, e vamos ter, porque é um inimigo da nossa alma, é a voz da rejeição. A primeira voz que Davi ouviu, depois que ele foi ungido, foi a voz da rejeição. Você sabia disso? Depois que Samuel ungiu, depois que Samuel foi embora, a Bíblia diz que Davi recebeu uma ordem do seu pai e foi realizar aquilo, obedecer à voz do seu pai. E é interessante, gente, porque essas vozes, somente a voz da rejeição, não vem de pessoas desconhecidas. Normalmente a voz da rejeição vem de pessoas próximas. No caso de Davi, alguém da sua própria família. Olha comigo 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 28, diz o seguinte: ouvindo Eliabe, ele vai até os seus irmãos levar o queijo, levar a rapadura, levar as coisas para o seu irmão. E ele escuta, deixa eu pôr o contexto aqui, ele escuta pessoas falando que tem um gigante ameaçando o exército de Deus. E que Saul havia dito que se alguém se prontificasse e vencesse aquele inimigo que estava ali diante deles, Saul livraria a sua família dos impostos pelo resto da vida e daria a sua filha Mical em casamento. Acho que se Davi soubesse quem era Mical, ele tinha pensado 2 vezes. Desculpa, só para descontrair. 1 Samuel, então ele diz assim, aí ele chega e está escutando aquele burburinho, e ele vai saber, menino de 17 anos, o que é mesmo que o rei está falando? Não estou ouvindo direito, baixinho, né? O que está acontecendo? Ouvindo o irmão mais velho, Eliabe, Davi falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? A voz parece que está te chamando para a razão, né? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Misericórdia. Então, no caso de Davi, veio do seu irmão mais velho. Ele não só rejeitou Davi, aquilo ali não foi só a voz da rejeição, mas ele menosprezou, ele desprezou e menosprezou
Davi. O que a voz da rejeição fala para nós? Quem você acha que você é? Está todo aí exibido, né? Feliz. Quem você acha que você é? Quem é você para estar aqui, neste lugar, fazendo parte dessa equipe? Quem é você para desejar ter um cargo maior? O que você está fazendo aqui? Você não foi convidado. Você não é bom o suficiente. Você é apenas mais um. Era isso que Eliabe estava falando para Davi. Você é só um pastorzinho de ovelha. O que você está fazendo aqui entre os grandes? Quem já ouviu vozes assim? Levanta sua mão. Eu ouvi demais, gente. Eu posso dizer para vocês, existe cura da alma, porque eu sou a personificação dessa cura. Eu sou. Deus me curou de muitas, não foi poucas não, ainda está curando. O processo da nossa vida não para. Então, a verdade é que todos nós já ouvimos essa voz. E eu não sei para você, mas machuca, não machuca? O coração fica pequenininho, né? Tem aqueles carudo. Conhece gente caruda? Que vai de penetra nos lugares, as pessoas falam, não te convidei. Ó, você convidou, você está esquecendo. Eu já conheci gente assim, como eu tinha inveja de pessoas assim. Gente, sabe por que eu tinha inveja, antes de converter? De gente que sabia brigar, bater boca. Sabe, barraqueiro? Hoje eu tenho horror disso. Mas na época eu falava, quantas vezes eu fui humilhada. Quantas vezes fui humilhada e fiquei calada. E aquela voz, né, dizia para mim, você merece, é isso mesmo que você é. Não, não sou isso. E eu pensava, meu Deus, como eu queria ter voz, olha que coisa. Como eu queria ter voz para falar, não, isso não é assim. E Deus hoje vai te dar voz. Amém? Como deu para mim. Vocês estão loucos? E quando eu me converti, as coisas foram mudando. Eu já não era tratada mais da mesma maneira pelos meus amigos. Algo mudou dentro de mim. Junto com a conversão veio uma certeza, veio a voz da afirmação. Pode dizer amém? Então, queridos, a voz da rejeição fala. Mas Davi, você não pode começar a acreditar na voz da rejeição. Faça como Davi. Davi não se intimidou. Olha a atitude de Davi, quero ler com vocês. Olha a atitude, está na Bíblia, gente. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 29. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Eu lembro de eu falar para meus irmãos, o meu irmão falar para o outro, o que eu estou fazendo? Você está implicando comigo? Quem já ouviu isso? Então, isso é a voz sua, que está indo contra a perseguição do outro. Que fiz? Eu não estou falando para você ficar uma pessoa mal educada, tá, gente? Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele, o que ele fez? Deixou Eliabe falando sozinho. Pode dar uma salva de palmas para Davi? Desviou-se para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi não tentou se defender. Davi não foi para um canto chorar. Queridos, ele ainda não era rei, ele era simplesmente um pastor. Mas a unção de Deus nele tinha dado coragem. A unção de Deus está na sua vida. E Deus quer te dar essa coragem. Coragem para ignorar quando o diabo sopra coisas no seu ouvido através da boca dos outros.
Quero ouvir um amém. Você é feia. Você nunca vai arrumar marido. Você nunca vai casar. Olha o seu jeito. Você nunca vai ser ninguém na vida. Que coisa triste, né? Então, Davi não se tentou defender. Ele afastou e ignorou. A voz da rejeição, você vence não é batendo boca. Para o diabo e para a carne, você fala. Quero ouvir um amém. Mas para a rejeição, você ignora. Quero ouvir um amém. Aprenda a ignorar. Então, como eu disse para vocês, tanto que é importante ouvir a voz de Deus, tanto que isso é importante, é aprender a ignorar a voz da rejeição, como aprender a ignorar a voz da carne e a voz do diabo. Quero ouvir um amém. Então, queridos, Deus está te falando o quê? Isso é um inimigo na sua vida. Você precisa afastar aquela voz que diz que você não é bom. Pare de andar com pessoas que põem você para baixo. Ah, mas eu só tenho essa amiga. Eu só tenho esse amigo. Queridos, a Bíblia diz que quem deixa pai, mãe, irmãos por amor, Deus ia acrescentar neste mundo 100 vezes mais pai, mãe, irmãos. Isso acontece na igreja. Você pode dar uma salva de palmas? Muitas vezes, Deus se afasta da sua família, sabe por quê? Porque na sua família só ouviu sua voz da rejeição. Não é verdade, Maurício? A prova viva aí. Hã? Nós precisamos decidir. Chega das pessoas ficarem falando para você, você não vai alcançar seus sonhos, você não vai alcançar suas metas. Começa a sintonizar com a voz de Deus, que diz, você merece. O sangue do meu filho Jesus te cobre. E esse sangue é suficiente. Quero ouvir um amém mais forte. O sangue de Jesus é suficiente na sua vida. Deus não te olha pelo que você fez, o que você faz. Deus olha você pelo que você pode se tornar. Em Jesus. Quero ouvir um amém. Porque Deus tem olhos para ver. Quando Deus aparece para Gideão, esse exemplo é maravilhoso. Quando Deus aparece para Gideão, que estava malhando, quem lembra de Gideão? Ele malhando trigo, escondido, com medo dos midianitas. O anjo do Senhor aparece. Será que não tinha outra pessoa? Um homem escondido, morrendo de medo, o anjo aparece e fala assim, homem valente, corajoso. Esse é o maior exemplo. O cara estava escondido, tremendo de medo. Olha que coisa. Parece uma coisa, é paradoxal isso. O que estava acontecendo ali? Deus vê como o homem não vê. Deus vê o coração. Deus sabia que no coração de Gideão havia uma faísca que podia ser acesa. Quero ouvir um amém. E ele podia usá-lo como ele queria, para ser um grande homem de Deus, para libertar Israel. E queridos, as vozes que você tem ouvido até hoje, que você não pode, em nome de Jesus, você vai contrariar todas, porque você vai ser um sucesso, você vai ser uma bênção. Amém, queridos? E fazendo gancho, nós temos aqui a voz da intimidação, que eu pus como referência, como exemplo, a voz de Golias. Então tem a voz do diabo, a voz da carne, a voz da rejeição e a voz da intimidação. Fala comigo, intimidação. Isso é forte. 1 Samuel 17, 8 a 11. Parou Golias e clamou às tropas de Israel, dizendo-lhes, para que saís formando-os em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul?
escolhei um dentre vós, um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos possamos pelejar. Ouvindo Saul, é isso aqui que é importante. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, se encheram de coragem. Espantaram-se e temeram muito. E eu quero te perguntar, quando o inimigo fala com você, como você reage? Você treme? Você se espanta? Como Saul fez? Sabe por que Saul tremeu e se espantou? Porque Saul tinha perdido a unção de Deus. A unção já estava sobre Davi, a unção de reinar, a unção de vencer. Então a voz vem, quem decide o que você vai fazer com aquela voz é você. E todos os dias você vai enfrentar a voz de intimidação na sua vida. 1 Samuel 17:40 diz o seguinte, a atitude de Davi. Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia saber na bolsa, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olhando o filisteu e vendo Davi, o que ele fez? O desprezou. Ele já está acostumado com desprezo. Seu irmão tinha acabado de desprezá-lo. Deus permite, eu entendi isso na minha vida, que você passe por rejeição, por intimidação, para fortalecer você. Para quando chegar as batalhas maiores, você está preparado. Olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse-lhe o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e a bestas feras do campo. Gente, a voz de Golias vem sempre para nos intimidar. Ela vem, quando eu falo Golias, é um problema, é uma situação, não é uma pessoa. As situações contrárias vêm querendo intimidar, fazendo você sentir medo, fazer você sentir pequeno. Quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes eu ouvi aquela voz dizer: não, você não vai conseguir, quem que é você? Interessante que os primeiros gritos de Golias, Saul e todo Israel estremeceu, ficaram aterrorizados, diz outra tradução. Mas Davi não, fala comigo, Davi não. As pressões da vida, e o inimigo sabe também, que ele pode te intimidar. E se ele intimida você, sabe o que acontece? Ele paralisa você. Tem muita gente paralisada na vida. Ficou paralisado no problema. O namorado terminou. Faz o luto e vai embora. Não, mas aí o sentimento de vítima não deixa, né? Ai, meu Deus, eu não merecia. Ele que não te merecia. Aconteceu alguma coisa comigo, minha vida está na mão de Deus, quero ouvir o amém. Então o inimigo quer intimidar você porque ele quer paralisar. Golias ainda não tinha ganhado, ele não tinha ganho nada. Golias queria ganhar no grito. Muitos problemas em nossas vidas, você nem luta, eles ganham no grito, fala, está amarrado em nome de Jesus. E olha aqui, os problemas podem paralisar você, se eles te intimidam. Cabe a você escolher. Apareceu um problema?
Não ceda para a emoção. Tenha discernimento. Apareceu um problema. O que eu aprendi? Primeira coisa é levar diante de Deus. Porque quando você leva o problema diante de Deus, a voz do inimigo, a voz de Golias diminui e aparece a voz de Deus. Mas se você só fica olhando para o problema, nunca vai resolver. Tem gente que fica lá olhando para aquela conta que ele vai pagar e ele não tem dinheiro. E ele está olhando para aquela conta, ele está profetizando o tempo inteiro que ele não vai ter dinheiro. No lugar de entregar para Deus, de confiar, de cumprir aquilo que ele tem que cumprir com Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta. Queridos, eu sirvo a Deus há 43 anos, eu nunca vi um crente verdadeiro ser abandonado por Deus. Nunca! Nunca! Eu já vi, sim, crente meia boca. Conhece crente meia boca? Vai na igreja no domingo e olha lá. Agora a Rede Gênesis está em casa, eu nem preciso ir para o culto. Né? Vou assistir o Bispo Rodovalho com uma pipoquinha, uma Coca-Cola gelada, ar-condicionado, tem ninguém falando, ninguém me atrapalhando, não é? E você fica lá, crente meia boca, fala, está amarrado em nome de Jesus. Então, Davi podia emprestar os seus ouvidos para o filisteu. Mas a Bíblia diz, no versículo 45, o seguinte: porém Davi disse, fala comigo, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deu uma salva de palmas. Um princípio maravilhoso aqui. Qual a diferença de Davi do povo de Israel? Isso aqui é tremendo. Sabe qual é a diferença? O povo de Israel ouviu Golias. Davi falou Golias. Você não conversa com o seu problema. Você não escuta seu problema. Você fala, você fala o seu problema. Você não escuta o seu problema. Você fala. O povo de Israel ouviu e tremeu. Davi falou a Golias. O que você tem falado do seu problema? O que você tem falado daquela tribulação que você está vivendo agora? Aquela situação difícil? Em casa, no trabalho, onde for, você tem falado. Jesus nos ensinou, diga a este monte, sai daí, se lance no mar. Coisa tremenda. O poder da palavra. Davi venceu Golias ali. A pedra foi a mera maneira que ele pudesse decepar a cabeça dele. Porque quando ninguém, eu tenho certeza, nunca havia falado daquele jeito com aquele gigante. Eles já tinham destruído vários reinos. Estudei história para saber. O povo filisteu era temido. Ninguém tivera coragem de falar. Mas vem um pequenininho, cheio do Espírito Santo, e não fica dando ouvido para conversa de gigante. Ele fala ao gigante, e é isso que você tem que fazer. Sai da minha vida agora. Problema, sai da minha vida. Eu te digo, eu te vencerei em nome do Senhor dos Exércitos. Pode dar uma salva de palmas?
Meu tempo acabou, eu ainda tinha mais coisa, mas eu continuo, claro. Então hoje eu quero terminar dizendo para você isso. O que você vai escolher na sua vida? Que voz você vai escolher ouvir? A quem você vai dar atenção? A voz do diabo, que está o tempo inteiro dizendo que você não é suficiente, que você não é boa, que você peca, que você erra? Quando ele falar isso, você diz para ele: o sangue de Jesus me cobre. Eu já me arrependi, o sangue de Jesus está sobre mim. Arreda-te, Satanás. Mateus 4, quando Jesus enfrenta Satanás e vai vencendo ele em cada etapa, a Bíblia diz que Satanás saiu, foi, e os anjos serviram. Vai chegar a hora que os anjos vão te servir. Mas agora é hora da batalha. Agora é hora de você ser forte. Agora é hora de você dizer não à voz da rejeição. Eu sei que rejeição é um problema sério, querido. Sabe por quê? Deus não nos criou para ser rejeitados. Deus nos criou para ser amados. Nós não temos preparo emocional do ventre para ser rejeitado. Porque Deus nos escolheu no ventre e nos amou no ventre da nossa mãe. Você já foi amado antes de nascer. E esse amor de Deus tomou conta da sua vida. Você não foi feito para ser rejeitado. E eu sei que você tem passado por rejeições. Eu sei que você tem passado por situações difíceis. Mas eu quero te dizer, querido, a voz de Deus é mais forte do que a voz da rejeição. A voz de Deus é mais forte do que a voz dos seus problemas. A voz de Deus é mais forte do que a voz do inimigo que tenta te destruir. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar agora, depois nós vamos fazer uma ministração na sua vida. Chamar o bispo para vir aqui, ele vai... Nós temos um bispo convidado hoje, né? Bispo Maurício, vem cá, Maurício, meu companheiro de malhação. Amém, fecha seus olhos. Eu vou orar e depois ele vai tirar a oferta e depois nós vamos ministrar. Não saia. Eu não vou poder orar muito, queridos, eu estou sarando de uma faringite fortíssima, né? Foram muitos eventos, mas vou fazer o que eu conseguir. E essa oração eu posso fazer. Fecha seus olhos. Deus está me falando que Ele vê seu coração agora. Ele vê seu coração ferido. Ele vê seu coração machucado. Ele vê seu coração prostrado. Mas Ele te diz: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo do jeito que você é, do jeito que você está. E eu faço calar agora a voz do adversário. Eu faço calar agora a voz da carne. Eu faço calar agora a voz da rejeição. Eu faço calar agora a voz dos problemas. E te digo: você é meu. Eu te comprei pelo precioso sangue do meu Filho Jesus. Há uma disputa da sua alma, queridos. Só você pode decidir. Quero que você ponha sua mão no seu coração. E eu quero que você agora, enquanto eu oro, você possa pedir a Deus discernimento. Que voz eu tenho ouvido? Às vezes é a voz do medo, eu não falei aqui. Às vezes é a voz do ressentimento, que foi falado semana passada. Pai,
em nome de Jesus. Toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra, através de Jesus. Como tua profeta para este povo, eu faço calar todas as vozes malignas, faço calar a voz de Satanás, a voz da carne, que deseja coisas carnais. Eu faço calar a voz da rejeição, a voz do medo, a voz do desprezo. Eu faço calar a voz dos problemas, para que eles possam ouvir a tua voz. Tua voz é suave, tua voz é mansa. Fala comigo, voz de Deus. Amém, Jesus. Quero tanto entender, enxugue as lágrimas que caem do meu rosto. Amém, Jesus. Problemas podem me cercar, mas tua mão vai me guardar no Monte Santo.